de Deus, tudo bem? Deus te abençoe. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus vamos dar início, continuar o nosso estudo aqui de Abigail, né? 1 Samuel 25, nós paramos no versículo 36, ok? Paramos no versículo 36, 1 Samuel 25, 36, mas a gente vai dar uma volta um pouquinho, 35, que é para a gente continuar a história de Abigail, uma mulher de fé, uma mulher que salvou a sua família pela sua atitude de mulher de Deus, e é assim que você tem que ser, amém? E ela foi e lutou pela sua família, salvou a sua família da morte, e ainda aconteceu uma coisa bem melhor para ela, porque ela foi abençoada, amém? Vamos ouvir a nossa vinheta. Seja bem-vindo ao nosso canal. Acesse o Instagram, o YouTube e veja nossas pregações, veja os nossos cultos. Toda a nossa programação está lá. Acesse aí o YouTube, acesse o Instagram, se inscreva, compartilhe. Amém? Voltando aqui, pega a sua Bíblia, a história de Abigail, essa grande mulher de Deus. Vamos voltar aqui o 35. Você sabe que ela foi ao encontro de Davi, né? Levando todo o mantimento que ele precisava, que ele queria se alimentar com os seus soldados. E ela levou, então ele abençoou ela. Então ele recebeu o que ela falou, evitou de matar a família toda e ainda abençoou e mandou ela de volta para sua casa. Ele diz aqui, ó, no 35, no versículo 35. Ele diz assim, ó: então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês que aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, seu marido, né? Eis que tinha sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado. Perguntou-lhe, pelo que deu-lhe a entender a palavra alguma. Então ela voltou lá da situação que ela resolveu. E quando ela foi falar com ele, para o marido dela, o que ele fez, ela viu que ele estava festejando com os amigos, estava em festa e ele estava bêbado, embriagado. Então não adiantava ela falar para ele, porque seria até falta de inteligência dela, porque se ela fosse falar com ele bêbado, ele poderia bater nela, ele poderia zangar com ela, porque foi atrás de Davi. Então, como ele estava bêbado, ela foi uma mulher sábia, ela esperou ele o outro dia, quando ele estava calmo, e falou o que aconteceu e por que ela teve que ir lá resolver essa situação. Por quê? Porque ele negou um pedido ao rei. O rei em guerra estava no deserto e o rei pediu ajuda a ele de suprimento, que queria se alimentar, estava com fome, e ele não deu ao rei. Ele sendo um homem rico, fazendeiro, ele não deu nada, ainda humilhou Davi. Então ele fez uma afronta para o rei, e quem faz afronta para o rei, meu amigo, é morte na hora. Só que Davi ia lá matar todo mundo, só que a esposa veio ao encontro dele e trouxe tudo que ele precisava, amém? Então ela vai contar para ele no outro dia, quando ele estiver bem de sóbrio, né? Porque ele estava bêbado, estava festejando, ele era um homem muito grosso, muito ignorante, e ela não esperou amanhecer o dia, amém? Vamos ver o que ela falou com ele. Então no 36, ela diz assim: e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, já muito embriagado, pelo que lhe deu a entender palavra alguma. Não adiantava falar com ele, pequena nem grande, até a luz do amanhecer, quer dizer, até o outro dia. Sucedeu, pois, que pela manhã, tá vendo? Pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Olha só o que aconteceu.
Ela falou para ele: você ontem aconteceu isso, o rei Davi mandou buscar comida, você não deu ao rei, ainda humilhou o rei, e ele vinha para cá para matar todos nós aqui, desde o empregado a você e a mim. Só que eu fui lá e levei tudo para ele que ele precisava e evitei de ter uma tragédia na casa, na família. Aí ele se sentiu tão mal que ele passou mal do coração. Você diz aqui, ó, diz aqui a palavra de Deus. Ele falou assim, ó, e Nabal, ouvindo sua mulher, deu a entender aquelas palavras, se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra, tá vendo? Ele teve um infarto, ele teve um princípio de infarto ali, quando ele viu que o que ele fez era errado, amém? Então o que ele fez? Sentiu mal, então ele foi deitar, e o coração dele ficou como pedra, quer dizer, ele teve um infarto, um princípio de infarto. A atitude que ele teve provocou isso nele. Olha o que aconteceu. Ele teve o coração 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal, vinha sua mulher, lhe deu a entender, contou tudo. Aquelas palavras, se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, o versículo 38, e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Tá vendo? Ele morreu. Ele teve um infarto, passou mal e morreu, porque a atitude que ele fez ia matar todas as pessoas, todos os funcionários dele, todos os empregados, servos dele, a esposa, né? Filho não, porque ele não tinha filho, mas uma atitude errada que ele tomou, porque ele negou ao rei a comida. A gente, as nossas atitudes diante de Deus é muito importante. Às vezes um pequeno detalhe você deixa de receber a bênção, mas também um pequeno detalhe você recebe a bênção de Deus e você fica registrado para sempre. Foi o caso da Abigail. Ela era uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus. E quando o empregado dela chegou e falou, olha, o seu marido, nosso patrão, ele fez isso, ele humilhou o rei mandou buscar comida aqui, ele falou para os soldados do rei que não ia dar nada, e que ele não era nada, que ele era filho de Jessé, começou a humilhar a família do rei. Olha só que perigo. E o rei ficou enfurecido e mandou, e tá vindo aí para matar todo mundo. E ela teve uma atitude brilhosa, né? Ela botou o cavalo, montou o jumento, levou o queijo, levou vinho, levou uva, levou tudo que eles precisavam para comer, que eles estavam em guerra, estavam no deserto. Então ela teve uma atitude maravilhosa que Deus honrou e salvou a família dela. É assim que você tem que ser uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que ora. A Bíblia diz que a mulher que ora, a mulher que é temente a Deus, ela é uma pedra preciosa para o marido, para a família. Você, minha irmã, você que ora, você que crê em Jesus, você que busca o Senhor Jesus Cristo, você é uma mulher sábia, então você é preciosidade para Deus. Você é uma pérola para o Senhor Jesus. Ele ama as mulheres. Você sabe que quem deu valor à mulher de verdade foi Jesus. Porque a mulher, o homem naquela época tinha muitas mulheres. Ele tinha várias esposas, que você vai saber daqui a pouco. Entendeu? Mas, quando Jesus veio, Jesus acabou com isso. O homem deixará sua mulher, sua mãe, seu pai e unirá ao seu marido e será uma só carne. Amém? Então Jesus valorizou a esposa, Jesus valorizou você. Então ame o Senhor Jesus Cristo. Ele ama a todos, mas ama muito as mulheres. E eu louvo e agradeço a Ele por toda a salvação. Aleluia! Fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo 1 Samuel 25, hoje nós vamos por 38, tá bom? O 38, ele morreu, o coração dele ficou como uma pedra. E aconteceu no 38, e aconteceu que passado quase 10 dias,
feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Foi da permissão de Deus que ele morresse. Ele atrapalhou e ainda humilhou Davi. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve ao seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Tá vendo aí? Então Davi soube que o marido tinha morrido, o Nabal tinha morrido. Então ele agradeceu a Deus: Senhor, obrigado por o Senhor ter feito justiça. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Ele não estava na graça, ele estava na lei. Então na lei é assim, se você fizer, você vai pagar. Então era olho por olho, dente por dente. Então Nabal, ele soube que Nabal morreu do coração. Então o que ele fez? Chamou o empregado, o servo dele, o soldado, e falou: vai lá e traz a esposa dele para ser minha mulher, para ser minha esposa. Olha, sabia o que aconteceu com ela? Pois é, aconteceu com a Abigail. Ela se tornou mulher do rei. Mas o rei não tem esposa? O rei tinha a esposa verdadeira, que era Mical. Era a esposa verdadeira. A primeira mulher que é a legítima. A primeira esposa, naquela época era assim, né? A primeira esposa era a filha de Saul, que era Mical. Ela era estéril, ela não deu filho a Davi. E Davi tinha outras mulheres. Depois ele teve o grande amor da vida dele, que foi Betseba, que teve Salomão, que foi o substituto dele. Linda a história, né? Então, mas ele tinha várias esposas. Então, aí ele viu que Abigail ficou viúva. O que ele fez? Mandou buscá-la para ser sua esposa também. Olha só, ela foi morar no palácio do rei. Foi morar no palácio e toda aquela fazenda, aquelas coisas, aquela riqueza toda que Nabal tinha, ficou tudo para o rei. Olha só, uma atitude errada que ele teve, ele perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu a sua fazenda, perdeu a esposa porque ela ficou esposa de Davi. Tá vendo? O que o homem semeia, ele colhe. Entendeu? O que você planta, você colhe. Então, nós temos que pensar nas nossas atitudes antes de fazer as coisas, né? Principalmente quando se trata de pessoas de Deus. Um pastor, um padre, uma pessoa que tem autoridade espiritual, a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter reverência, porque ele é um representante de Deus. Amém? Então, ela tinha esse temor porque ela era mulher de Deus. E só tem esse temor quem tem temor a Deus. Então respeita o pastor, respeita a pastora, respeita as autoridades do Senhor. Respeitar não é que você vai fazer a vontade dele, é que você tem que respeitar a posição que ele está ali. É como um juiz. Você não pode chegar para um juiz e ficar cheio de intimidade com o juiz. Não, o juiz, ele é o juiz, ele é a autoridade. Você tem que ter reverência a ele, né? Senhor juiz, né? É assim que tem que ser. Então, ela teve essa reverência de chegar a Davi, se prostrou a ele como rei, se humilhou e ela foi exaltada. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado e aqueles que se exaltam será humilhado. Amém? Então, seja uma pessoa de Deus, seja humilde, que Deus vai honrar a tua fé.